agronautas! Está começando mais um episódio do Escancar Agro Podcast, o podcast que veio escancarar o conhecimento agro para você, ou a falta dele, né? Estou mais uma vez aqui, Josi Prado e o Rinaldo Graça. Oba! Tudo bem, Rinaldo? Bom. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é sobre um dos principais insumos aí da produção de algodão, que é a semente de algodão. Vamos falar tudo sobre este insumo desde o seu plantio até a hora da classificação lá. E temos um convidado muito especial, mas antes alguns recados básicos que você já sabe. Se você está nos acompanhando aí do canal do YouTube, se inscreva no canal, não custa nada para você e nos ajuda muito a alcançar muito mais público que precisa ouvir aí do nosso querido setor agro. E também agradecer aos nossos apoiadores, né? A JCO Bioprodutos, nosso patrocinador master aí 2024, e também nossos parceiros da Rádio Cidade. A gente está lá de segunda a sexta-feira no programa Agrocidade e também a nossa parceira, a revista Adoro. Abraço para vocês. E o nosso convidado especial de hoje, que é, além do convidado aqui, é o nosso amigo querido, né? Que a gente tem a honra de estar aqui hoje, que é um engenheiro agrônomo, né, formado pela Universidade Estadual de Minas Gerais, especialização em produção de sementes de algodão, e é gerente de produção de sementes na JH Sementes, Ricardo Freitas. Fala, agronautas, fala, Josi, fala, Rinaldo, satisfação enorme estar com vocês aqui, muito obrigado pelo convite. Nossa, o prazer é nosso. Nossa, tô até me fugindo as palavras hoje. É emoção, Ricardo. É muita emoção ter você aqui hoje. É muito gargalhado, né, Josi? Eu ia falar, pessoal, que a gente, esse conteúdo não é patrocinado, tá bom? Porque a gente traz aqui os nossos amigos das empresas, né, que tem soluções. Então, só deixar claro também que esse conteúdo não é patrocinado. A gente chama o pessoal que a gente sabe que tem conhecimento no assunto e que vai agregar muito conteúdo aí para vocês. Ricardo, e aí, como é que tá a área de sementes aí, a produção esse ano? Como é que foi a safra aí? Vai ser fácil produzir semente de ano? Nunca é fácil, Rinaldo. Todo ano é um desafio, todo ano tem aquele probleminha ali que a gente tem que saber superar. Esse ano foi um ano, assim, para mim foi um ano mais atípico de todos, porque a gente começou uma safra aí com intensidade do El Niño muito grande e agora virou a chave para a Laninha. Então o algodão, assim, ele acabou sentindo os impactos, né? Então essas altas temperaturas ali no começo faz com que a planta assim, gaste muita energia para produzir a sua manutenção e acaba assim, que esquece um pouquinho a parte de produção. Mas quando você fala em algodão, vamos ter sim mais um ano aí, espero com qualidade boa, porque agora sim o algodão deu a estabilizada, a gente sabe que essas chuvas agora apodrecem um pouquinho, mas agora para frente o algodão sim começa a reter e formar cargas aí que possam trazer aí produtividades boas e, consequentemente, né, qualidade boa de sementes. Ô, Ricardo, e hoje você cuida de todo esse processo, né? Desde de cuidados do plantio, digamos assim, dos campos de semente até a produção final, né? Sim. Conta pra gente, assim, quais são as etapas, mais ou menos, de uma produção. Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça é que uma produção de sementes não é uma produção convencional para produzir pluma. O que a gente tem que fazer? A gente tem que registrar o campo de semente. Para que você registre o campo de semente perante um mapa, é necessário que você cumpra algumas regras. Primeiro, isolamento ali de outras culturas, principalmente de algodão. Não pode ser plantado algodão do lado do outro, sendo que você tem que depois fazer esses isolamentos. Então, como é que funciona? Eu escolhi a área. Eu tenho que ir lá nessa área visitar para me ver principalmente qual foi a cultura anterior e se existe ali alguma tiguera de algodão. Por exemplo, eu planto um material que hoje é Bollgard e o cultivo anterior ali era um material que não era Bollgard, por obrigação eu tenho que ir ali naquela área e fazer a retirada de toda essa tiguera. Por quê? O algodão existe sim a taxa de cruzamento. E não só a questão do cruzamento, mas essas plantas que ficam ali remanescentes de cultivos anteriores, elas podem estar no mesmo campo de produção de semente e eu possa ter possíveis contaminações varietais lá na frente. Então hoje a gente sim, trabalha muito com essa questão da pureza. Não só da questão da pureza física da semente, mas também da pureza dos traits. Eu não posso nunca comercializar uma semente que tem traços de uma tecnologia, por exemplo, ou traços de um material que não seja aquele específico, né? Então tem todo esse cuidado. E onde que a gente faz isso? A gente começa desde o princípio.
vai instalar o campo ali, você faz a sua averiguação, a quantificação, e se é necessário ou não, a gente está retirando aquelas plantas ali. Durante o plantio, por exemplo, eu não posso sair de uma lavoura comercial e já colocar a semente ali certificada para fazer o plantio. Eu tenho que parar aquele equipamento, aquela máquina, eu tenho que limpar ele todinho, fazer o cheque, aí sim que eu coloco aquela semente destinada para a semente ali e a gente plantar. Porque todos os pontos que a gente chama de contaminação, às vezes assim, as pessoas, mas não precisa limpar a máquina. Sim, você tem que limpar todinha, e você tem que verificar, você tem que abrir ali todos os segmentos da plantadeira ali, inclusive as partes de tubulação, para você garantir 100% que não vai ter essa mistura. Misturou uma sementinha ali, vai dar algum problema? Não, não vai dar, mas é por questão de profissionalismo. Ninguém quer comprar um produto ali que tem uma vírgula, que não, tem mais porém, né? Então, assim, a gente trabalha hoje dentro da produção de semente, visando todas essas etapas de qualidade, porque a gente sabe que no final, o produtor, que é o nosso cliente, vai estar recebendo o máximo possível dessa qualidade. E foi metodologias que me trouxeram até aqui, que a gente consegue hoje colocar no mercado semente de boa qualidade. Uhum. Então começa, vamos dizer assim, preferencialmente uma área de rotação de cultura. Exatamente. Você chegar lá e falar, beleza, vou plantar esse campo de semente sobre uma área de milho, de soja, de cultura, seria... Exato. Que imagino que é o que vocês prezam, né? Exatamente, a pureza. Então, Reinaldo, às vezes assim, mesmo que no meu plantio anterior foi soja, mas no plantio anterior dessa soja foi um algodão, a gente vê que hoje, depois que a soja seca, você vê muita planta remanescente de algodão que aparece do nada. Só que ela sempre esteve ali. Então, naquele processo, que a gente sabe das dificuldades hoje também, para estar fazendo um controle aí da tiguera, ou até mesmo desses restos culturais. Então, para essa área específica de semente, a gente tem que correr o olho ali, fazer as avaliações e falar, olha, ela está apta ou não. Porque a gente sabe que 1, 2, 3, 10, 20 plantas num hectare, ela vai dar problema. Porque existe a taxa de cruzamento, que na verdade é baixa, né? O pessoal cruza porque é uma questão de abelha, de polinizador. Mas o problema é aquela planta que vai germinar ali junto, que vai crescer, vai produzir frutos e essa semente vai misturada. Aí lá na frente, vamos supor que eu tenho um lote de semente que está contaminado com uma tecnologia que não seja resistente ao glifosato, por exemplo. Aí eu apliquei o glifosato, né? Morreu algumas plantas, né? Você limpou a lavoura. Só que aí, como é que fica a questão da credibilidade daquela empresa em relação à produção de sementes, né? E hoje em dia, na verdade, são pouquíssimas genéticas que não tem o glifosato embarcado na tecnologia, né? Exatamente, né? Então a gente tem todo esse... Então é até teórico, né, isso aí, né? Você chegar lá e falar, vou aplicar glifosato e... Não, porque a grande maioria já tem ele ali, né? Exatamente. Mas tem algum momento, vamos dizer que... Porque assim, existe um fator de olho humano, vai. Vamos dizer assim, beleza, eu tenho que ir lá, tenho que ver e etc. Vamos dizer que existe a probabilidade, a possibilidade de se escapar pelo vão dos dedos, né? Em algum outro momento do processo, você consegue aferir se houve ou não contaminação de tecnologia no teu produto? Sim, mas existe apenas um único momento que a gente consegue aferir. Quando a gente produz os lotes de semente, a gente no laboratório faz os testes dos traits, né? Então a gente tem aquelas fitinhas lá que a gente detecta. A gente pega uma determinada amostra. Então, por exemplo, eu sei que o meu material ele é boa de 3RR Flex. Então eu não vou usar as minhas fitinhas que vão comprovar que ele é. Eu vou usar fitinhas ali para comprovar que não tem o que eu não quero. Por exemplo, então se eu tenho ali um WS ou outra proteína, se aquela fitinha que eu usar, eu vou ter que falar, opa, aconteceu algum problema aqui. Aí eu vou vistoriar, detectado isso aí após repetições, porque às vezes assim, por manejo, até por questões assim da metodologia, costuma dar um pontozinho ali, que você fala, opa, tá contaminado ou não. Aí você repete, você vê que aquilo sumiu. Agora, se persistir 3, 4 vezes aquela identificação, aí a gente tem que tomar uma decisão séria, que é, no caso, não comercializar esse lote. Mas antes de tomar essa decisão, a gente manda para fazer o PCR, que é uma técnica cara que vai detectar ali onde que foi a contaminação, né? E qual que é a contaminação ali. Hoje você tem que comercializar as sementes aí com praticamente 98%. Então existe 2% ali que é de sobra, que você pode estar... que é aceitável esse número, né? Só que até hoje, graças a Deus, nunca aconteceu. A gente faz esse trabalho aí no campo também. E um dos momentos mais difíceis de você estar fazendo esse acompanhamento que eu falo é a colheita e o beneficiamento. Na colheita, antes de iniciar qualquer colheita, a gente tem que fazer a limpeza dessas máquinas e a regulagem para evitar
quebra de semente, que a gente sabe hoje que é material de alto rendimento, quebra um pouquinho mais a semente. Só que quando vai para a algodoeira, aí sim, você tem que parar toda aquela máquina, você tem que limpar ela todinha, você tem que checar, você tem que sobrar, não deixar sobra de nada, tem que fazer assoprar ali com os nossos equipamentos. E a partir dali, você pega um pouco de semente do campo semente e coloca naquela máquina para descartar. Mas ela limparia aquele fluxo. E a partir dali, você tem certeza absoluta que você não tem nenhum tipo de contaminação. Só que é um trabalho que é difícil, é dificultoso. Hoje você demora aí, no mínimo, umas 12 a 14 horas para você limpar a máquina. Salvo algumas algodoeiras que a gente faz o planejamento. Por exemplo, eu estou passando aqui um exemplo aí, o material DP 1949, né? Vou passar ele para semente. E se ele já vem ali uma semana, 10 dias, já passando um DP 1949 comercial, então não precisa limpar aquela máquina, porque eu sei que é do mesmo produto, então isso aí não vai impactar em nada, né? Agora, quando são tecnologias diferentes, cultivados diferentes, aí sim tem que ser feito esse trabalho bem restrito. É um trabalho assim bem complicado, eu falo, porque você não tem dia e você não tem horário. Um horário de trabalho de uma algodoeira, ele é completamente diferente dos demais, porque a algodoeira começa a trabalhar praticamente às 7 da manhã, ela para às 6 da tarde, às 18, e ela volta às 21 e para às 7 da manhã para trocar o turno. Então é direto. Então, geralmente, quando a gente está no processo de beneficiamento, eu tenho o meu time que eu coordeno, então a gente não tem horário. A gente fica aquele tempo todo ali para realmente garantir uma pureza varietal interessante para nós. E conseguir entregar tudo em tempo, né? Exatamente. Você comentou o negócio do mapa, né? Tem que, todo ano tem que fazer um registro desse campo de semente no mapa? Ou como é que é? Sim. Todo campo de semente, independente da cultura ou não, Júlio, ele tem que ser registrado no mapa. Então, assim, a gente, para registrar, a gente tem que ter documentações, no caso dos obtentores, aí, as notas fiscais, e inclusive uma declaração de autorização, por exemplo, do obtentor. Autoriza a JH a produzir esse campo. Então, a gente coloca toda essa documentação ali no mapa, a gente submete, hoje é feito de forma eletrônica, mudou isso aí. Uhum. E durante toda essa condução, eu faço o registro, faço um laudo de floração e um laudo de pré-colheita. E depois eu faço um informe de produtividade. Para que esses laudos são necessários? Para mostrar para o mapa que a gente está ali conduzindo. E nesses laudos, você tem que apontar se aquele campo tem algum problema. Por exemplo, existe ali plantas atípicas que acontecem muito no algodão. Porque o algodão, como a gente sabe que na multiplicação existe a segregação genética, vez ou outra vai aparecer ali uma planta que é diferente. Por exemplo, apareceu uma planta aqui toda variegada ali, colorida, ou apareceu uma plantinha aqui no meio que tem aquela folhinha de mandioca que a gente chama folha ocra, né? Então a gente tem que fazer essas vistorias diárias no campo e a gente tem que arrancar essas plantas. Então quando eu indico isso que tem essas plantas nos laudos, a gente tem que ir lá, faz o rogging e acabar com aquele problema. Então, no segundo laudo, que é de pré-colheita, a gente tem que ir lá fazer essas vistorias novamente, ver se está tudo ok, se tem algum tipo ali de erva infestante ou uma erva invasora que é proibida ali, uma invasora proibida, né? E a gente consegue estar, assim, passando para o mapa essas informações e também garantindo o nosso trabalho, que é de qualidade, né? Porque, na verdade, o mapa vai vir, vai fiscalizar e no final do dia ele vai chegar ali e quer ver toda aquela documentação. Então, você não pode fazer assim, um campo semente sem estar registrado aí, ilegalmente e comercializar. Você tem que fazer essas comercializações, inclusive nesses laudos aí na inscrição, você tem que informar qual que é a categoria da semente que foi plantada naquele campo e qual que é a categoria que vai ser plantada naquele campo. Então, por exemplo, eu registrei um campo ali como C1, por exemplo, que é a categoria de certificado de primeira geração. Eu posso produzir a C1, mas assim que eu tiver com a semente e os lotes feitos, aí eu posso rebaixar para que eu quiser. Eu posso colocar para S1, para S2. Então, geralmente, assim, a gente manda para um campo semente uma C1 para ficar mais fácil e a gente, na comercialização, a gente rebaixa e deixa como que a gente quer. Tá certo? Vamos aproveitar, foi bom você ter entrado por esse lado aí, porque tem muito estudante, né, recém-formado acompanhando a gente, e é bom a gente fazer esse período, essa parte didática. Uhum. Vamos lá. Relembra pra gente como é que é essa classificação de semente, né? Que a gente ouve falar, mas conforme o tempo passa, esquece, né? Como é que funciona isso aí, Josi?
Primeiramente tem a pré-genética, que é aquela que o melhorista fez lá atrás. Ó, esse material realmente ela atende tudo aquilo que a gente quer, tal, tem as características, né? Então ele tem a categoria genética, aí eu planto ela. Eu posso multiplicar o quê? A básica. Eu planto a básica, eu posso multiplicar a C1, que é a certificada de primeira geração, C2, que é a certificada de segunda geração, a S1, que é fiscalizada de primeira geração, e a S2, que é a fiscalizada de segunda geração, e acabou, tá? Então essas são as categorias de semente. E todas são a sequência uma da Exatamente. outra, né? Porém, é o seguinte, se eu plantar, por exemplo, a básica, e ela vai me originar, teoricamente, o quê? A certificada de primeira geração, que era C1. Eu posso fazer o que eu quiser com ela. Eu posso plantar básica e posso produzir C2, S2, a que eu quiser. Não tem uma regra. Pra frente, né? Pra Só frente. não pode ir pra Você trás. nunca pode voltar. Você não pode, por exemplo, estar plantando ali um S2 para produzir uma básica. Então, por exemplo, às vezes eu planto um campo de básica ali e produzir 10 lotes. Então, desses 10 lotes, eu posso deixar ele como certificada de primeira geração e os demais 9 lotes eu posso deixar como fiscalizada de segunda geração. Não tem muito segredo nisso. A única coisa que eu não posso mais agora é, por exemplo, se eu produzir ali 10 lotes e o primeiro lote eu tinha registrado ele para produzir C1 e eu comercializei um saco que seja, aí eu não posso rebaixar mais daquele lote. Ele tem que ser ali C1 até o dia que a gente descartar ou comercializar 100%, né? Então, praticamente são essas. Então, é a genética, a básica, a C1, a C2, a S1, a S2. Sempre nessa sequência. Eu posso brincar do jeito que eu quero, só não posso voltar para trás. E, geralmente, para o algodão, é mais tranquilo, porque como o algodão tem uma longevidade maior de armazenamento, eu posso armazenar tanto um caroço como uma semente deslentada, desde que ele tenha a condição ideal ali de umidade, de temperatura, com os expurgos aí em dia, para evitar a proliferação de pragas, a gente consegue estar segurando essa semente por vários anos. Então, na época do 536, Rinaldo, você lembra? Eu segurei semente básica aí praticamente por 6 anos, né? Por que eu faço isso? Porque como a gente pode fazer, e a gente também não precisa ficar comprando do obtentor todo ano, que nem acontece com soja, porque soja, a gente sabe das dificuldades de armazenamento. Então, soja, como ela tem mais ácidos graxos na semente, mais lipídios, né? Então, se você passar aí um tempo com aquela semente armazenada, ela perde muito qualidade. Agora, algodão não. Eu já tive algodão aí que ficou em caroço armazenado por 3 anos, 4 anos, e eu deslintei, fiz lotes aí com germinação lá em cima, qualidade fisiológica. Mas se eventualmente acabar, vamos dizer assim, alguém tem a obrigação de fornecer de novo aquela genética? Sim. Ou tipo, vamos falar do obtentor lá, o cara que descobriu lá a genética, ele armazena por quanto tempo isso? Então, isso aí depende muito de cada obtentor, mas geralmente quem que faz o melhoramento, ele deixa sempre ali uma sobrinha, tipo assim, uma arca de Noé. Vamos deixar aqui, se algum evento... Tipo uma câmara fria lá, exato, assim. Deixa, vai fazendo as manutenções. E às vezes quando ele guarda essa semente aí, um exemplo, por 6, 7 anos, né, e aquele material volta, ou tem alguém que quer plantar aquele material e a JH, por exemplo, não tem, mas tem o interesse de multiplicar, vamos supor que pegue a multiplicação, não, o material vai voltar, um exemplo. Ele sempre faz aquela multiplicação lá na área dele. Ó, eu preciso de um saquinho, 2 saquinhos, então faz para manter mais daquela genética, porque o que acontece hoje, Rinaldo? Tem material que a gente sabe que eles entram no mercado e vem disparado ali, tem 1, 2, 3, 4 anos ali, e depois ele sai do mercado. A maioria é isso. Só que a gente tem que lembrar também que tem muitos materiais aí que ficam como germoplasma, até com material genético para propagar outros cultivares. Então, pega aquela característica genética daquele material e faz um cruzamento para criar um novo material. É mais ou menos assim que funcionaria, né? Mas a semente de algodão, ela consegue ficar muito tempo armazenada. Só não pode ficar armazenada em local que está céu aberto, com chuva e umidade, porque ela perde muito rápido. Mas aí o cara, como você falou, ele vai deixar lá na Arca de Noé. Na Arca de Noé, uma hora que precisar, tá aí. Né? Pra você ter base, eu comecei a trabalhar em 1998. Em 2000. 1998, né? Me deu um branco aqui agora. É nervosismo, emoção. E na época era o Delta Opa, eu tenho sementinho Delta Opa até hoje. Né? Nossa. Então eu devo ter ali ainda, são umas 20 ainda ali guardadinhas. Dá pra fazer uma grana que você... Dá pra fazer uma graninha, né? Mais velha que você, já pensou?
E eu pego essa semente e coloco ela ali para germinar, vai germinar uma planta ali, porque ela aguenta, né? Até porque você estava comentando ali da diferença de soja com algodão, né? Até se você pensar na ideia da planta de algodão, centro de origem, etc., por vir lá no ambiente de semideserto, ela teria que colocar uma planta ali mesmo que, beleza, a partir do momento que eu faço um descendente, né, via Viável. caroço, semente ali, né? Ele tem que tentar aguentar o máximo possível viável para o dia que tiver a condição, aquela planta Ideal ela pra germinar e emergir. Diferente da soja que está num centro de origem mais úmido ali, né? E aí é tipo certeza que... Até uma curiosidade, né? A gente, não sei se... pelo menos eu aprendi assim e acho que faz total sentido, né? A função da pluma para a planta, né? Para a semente de algodão, o caroço, né? Semente, não é nem dispersão no primeiro momento. Na verdade, é uma maneira de reter água e aproveitar o máximo possível para garantir o processo de germinação e emergência daquele caroço. Exatamente. A dispersão, ela viria depois ali, né? Na verdade, seria esse o primeiro intuito dela, né? Sim, na verdade, assim, o algodão, hoje, ele está completamente modificado, então a gente sabe que ainda que ele traz traços aí... não tem como não trazer. Bem arcaicos lá, bem selvagens ainda, né? Então, como é uma planta de deserto, não só a questão da dispersão que você falou, mas sim, deu aquela chuva ali, o algodão ele retém, tanto é que hoje, num campo de produção de semente, é extremamente importante a gente fazer monitoramento de pré-qualidade. O que seria isso? É você fazer pré-coletas ali antes de colher, porque 2, 3 chuvinhas que dá ali durante uma semana pode sim impactar diretamente a qualidade final daquele lote de semente. Por quê? Porque a pluma reteu água. Agora, se choveu, porque teoricamente na pluma de algodão, a água bate, escorre no primeiro momento. É, isso aí. E depois ela bate e já começa a absorver água. Então, quando absorve água ali, já vai direto para a semente. E se tiver temperatura mais alta, a semente começa o seu processo de pré-imbibição. E ali, se continuar chovendo, ela vai perder qualidade. Então, hoje, para me ter uma qualidade boa de semente, eu faço as coletas de pré-qualidade. Então, eu tenho regras ali. Por exemplo, um campo de semente de algodão está com 80% de abertura. Eu já vou lá, começo a coletar, aí a gente leva para nossa mini DIN, que a gente fala, que é uma mini algodoeira. Então, ali a gente já faz todos os testes primordiais, não só com a pluma, mas com a semente, e leva para o laboratório. No laboratório, eu sou obrigado a fazer de primeira mão 3 testes obrigatórios de qualidade de semente. Primeiro, que seria a roda de corte. Ali eu vou colocar numa roda de corte ali em torno de 100 caroços de algodão. E a gente vai fazer um corte transversal nessas sementes. Então, eu tenho que olhar naquela semente cortada ali 3 tipos de características de semente. Primeiro, semente branquinha, aquela semente que está ali intacta, que a gente chama de semente normal. Aquela semente que a gente chama de semente xoxa, que é aquela imatura, que você corta ela, você vê o embrião ali xoxo. Ela não encheu a cápsula. Não encheu a cápsula, né? Então aquele ali é um tipo de semente que não pode ter, mas depois já eu explico a função dele ali. E a semente ardida, que é a mesma semente, que tem o mesmo tamanho da semente normal, branquinha, só que ela está com um aspecto mais amarelado, está com um aspecto mais de putrefação. Então, para a semente imatura que eu disse, que é essa que não foi preenchida, durante um beneficiamento de semente, a gente consegue retirar praticamente 100% dela. Porque tem as mesas gravitacionais e tem também as peneiras ali que a gente consegue padronizar. Agora, para essa semente ardida, ela tem o mesmo tamanho e ela tem praticamente o mesmo peso de uma semente normal. Então, a gente não consegue tirar ela num processo de beneficiamento de sementes. Só que o que eu faço? Eu tenho índices. Então, eu vou trabalhar com um índice máximo aí de semente ardida, que a gente chama, na faixa de 2, 2,5. Porque isso aí não vai me causar um impacto direto na qualidade fisiológica nem nos resultados de germinação. E para completar, o último teste, que eu checo isso aí, é um teste que a gente chama de teste de FFA. A gente consegue extrair o óleo daquela amostra de algodão ali e a gente começa a fazer tipo uma pipetação ali com teste de hidróxido de sódio. Então a gente tem uma numeração ali, depois de 3, 4 gotinhas, se ela começar a mudar de cor, né, aí a gente vê, opa, esse lote aqui não tá bacana não. Então, na verdade, eu nem compro essa semente. Eu deixo ela para descarte, o campo lá com o produtor, e vou escolher uma semente maior. E a chuva, como eu disse, se ela for constante e ficar em uma semana chovendo com alta nubilosidade, umidade alta, eu vou perder semente. Agora, se der uma chuva hoje bem forte que seja,
e amanhã abrir o sol, praticamente não tem problema nenhum. Na verdade, pelo que eu entendi, então é pior vamos dizer, não é a intensidade, né? É a frequência. A frequência. Assim, tipo, beleza, Exatamente. Seria a frequência. Choveu pouco, mas fosse a semana toda. Do que uma porrada, né? Então, só para recapitular, a semente ardida é aquela que começou o processo e deu uma travada. Exatamente. Na verdade, Josi, não só porque choveu que deu semente ardida, é porque como o algodão, ele não abre de uma vez, ele abre primeiro ali as maçãs do bacheiro, depois do terço médio e do ponteiro, aquelas primeiras maçãs que viraram capulhos ali, elas estão sujeitas a mais alterações climáticas do dia do que outros capulhos. Por quê? De manhã tem orvalho, aí durante o dia alta umidade, de noite orvalho de novo, então ela está mais próxima ali. Então as sementes, geralmente, os capulhos do bacheiro, são aqueles que têm as maiores sementes, só que, porém, a qualidade não é boa. Porque como ela está mais sujeita a essas características, né? Só que por que não dá problema? Porque quando se colhe, a gente não colhe separado. A gente colhe tudo. Então, na massa que vai de semente ali de caroço, no final do dia, aquela semente está praticamente igual com germinação. E lógico que a gente, para estar fazendo um lote de semente, fazendo um boletim e aprovar esse boletim, esse algodão ele passa por vários testes, né? Não só a questão da qualidade que eu falei para vocês aí do corta-semente, só que tem teste de vigor, que é o envelhecimento acelerado que a gente faz com 72 horas ou com 96, depende do cultivar. A gente faz o teste de GBT, que é um teste chamado de germinação baixa temperatura, fazendo o teste de germinação padrão e o canteiro que dá aquela cerejinha do bolo que a gente fala, realmente esse lote aqui está apto a ser comercializado em qualquer situação. Ali, né? E só voltando um pouco na questão da classificação, né? Qual que é a diferença, então? Você falou que pode pular lá da genética até para C2 lá. Sim. Qual que é a diferença, então, que vai fazer com que ela seja classificada em C2, se não é a geração, digamos assim? Como que você consegue pular? É uma decisão mais comercial ou técnica do que por qualidade, tá certo? Então, por exemplo, eu produzi ali a básica, mas eu quero transformar aquele lote ali em S2. É uma decisão técnica ou uma decisão comercial. Agora... Porque ela é mais barata? Não, é mais por questão de segurança e técnica mesmo, né? Então, por exemplo, eu não posso estar pegando assim todo o meu lote e colocar como básica, né? Então, a gente geralmente deixa básica aquilo que eu vou estar usando para multiplicar campos para a próxima safra ou para as próximas safras, né? E o restante, a partir dali, eu vou colocar como C2. Esse ano, um exemplo, eu produzi um lote aqui de 1.000 sacos, de categoria C1, né? Eu não vou rebaixar ele. O ano que vem, se essa semente tiver em qualidade e eu não descartei ela ou ela não foi comercializada, eu posso muito bem estar colocando ela no mesmo sistema para comercializar ali, provando que ela tem qualidade, e o produtor do campo de semente, que vai receber essa semente com classe, pode plantar. Agora sim, porque não tem muito sentido a gente ficar só, por exemplo, faz 10 lotes, deixar todos 10 básicos e manda para o mercado, né? Então a gente geralmente deixa um, que é o que a gente vai comercializar, e para o produtor a gente encaminha aí essa semente S2 para ele fazer todo o trabalho dele lá. Agora, na parte de beneficiamento, como eu te falei, não tem nada a ver, não tem diferença de um lote, por exemplo, a peneira, o lote de C2... Cuidados, né? Não, o lote C2 ele não vai ter uma qualidade melhor do que a S2, nem S1. Pelo contrário, geralmente são todos os padrões, porque a gente tem que obedecer essas regras aí de qualidade, né? Então, hoje, para todos os nossos lotes aqui, a gente trabalha sempre com lotes superiores a 90% de germinação. Lotes que está com 88, por exemplo, aí 85, e vigor, né, mais baixo, a gente nem comercializa. Só que é raro isso acontecer, porque esse trabalho feito lá atrás com as pré-colheitas e as pré-amostras, ele é muito bem feito. Porque a gente já compra um insumo que é caro, o caroço de algodão, para a gente produzir ele, né? Então tem todo um trabalho. Então, assim, eu não posso me dar o luxo de comprar ali X toneladas de caroço que eu tenho uma qualidade que eu sei que não vai virar semente, né? Então, por isso que a gente planta áreas maiores ali para a gente escolher o filé ali. Então, e a gente tenta sempre dividir essas áreas para a gente ter comparativos para ver qual semente que eu compro. Esse ano, praticamente, 85%, 87% mais ou menos dos nossos campos de sementes são no irrigado. Por que a gente optou por plantar no irrigado? Porque devido a essas condições climáticas que o mundo enfrenta, então eu estou instalando um campo de semente
numa área irrigada, para mim é melhor. A gente vai ter pelo menos um controle mais efetivo do fornecimento de água e, consequentemente, lá no campo, eu consigo produzir uma semente de qualidade maior. As demais porcentagens dos campos são no sequeiro, que esse ano está muito bom ainda agora, então a gente faz essas visitas, então eu até então não vejo nada da agora para frente que não seja apodrecimento, né, que venha a condenar um campo de semente. Então, assim, eu vou ter escolhas para me comprar sempre o melhor do melhor. É o que eu ia falar, ele falou, na verdade ele falou de vários problemas, né, que pode acontecer e que você tem uma maior ou menor chance dependendo do sistema que você coloca, né, então, tipo, pegar o primeiro lá, que ele falou que seria pureza varietal e de tecnologia. Ah, beleza, pode acontecer aquilo um monte de coisa? Pode, mas a partir do momento que eu vou lá e coloco numa área de rotação, minimiza. Exatamente. Ah, pode acontecer lá o negócio de ardido ali, etc. Pode, mas a partir do momento que eu vou lá e coloco numa área irrigada, que eu garanto o fornecimento de água com enchimento, e já desloco ela na janela, em que provavelmente durante o meu processo de abertura de capulho as chuvas já cessaram, eu minimizo a chance de ter lá as sementes ardidas ou até mesmo as menos preenchidas. Menos preenchidas, isso, né? Então, ele está falando de questões que podem acontecer, do controle de qualidade, mas existem cenários ali que eles buscam ali para garantir isso, né? Sim, e hoje a gente tem várias dificuldades na produção de semente. Quem entende hoje e trabalha com produção de algodão sabe exatamente quais são elas. Hoje, a gente sabe que materiais de alto teto produtivo ocorre hoje rendimento de fibra um pouquinho maior, você tem que ter mais cuidado porque quanto maior o rendimento de fibra do algodão, praticamente menorzinho ali é o rendimento de caroço. Consequentemente, um PMS mais baixo, né? E, consequentemente, esse PMS mais baixo, ele produz uma semente mais fraca, com tegumento mais fraco. Então, você tem que saber colher, regular aquela máquina para você não quebrar aquela semente, porque a semente vai quebrar no campo, na algodoeira, na colheitadeira, na usina. E a usina hoje, ela não faz a semente com qualidade. Quem faz a semente com qualidade é o campo. Todas as características de germinação, de vigor ali, de PMS, é feito no campo. A usina hoje, ela só faz o processo de beneficiamento, que é separar aquilo que é ruim visualmente, né, fisicamente, daquilo que é bom. Então, a gente hoje na usina... Quando você fala usina, você fala a unidade de beneficiamento, não de semente, não a... algodoeira. Ah, tá, isso. Tá? Okay. Não algodoeira, fala a unidade de desvintamento. Tá. Aqui. Então, quando a gente recebe esse caroço lá, que a gente coloca a semente para fazer esse trabalho lá, então a gente tem que ter consciência e números do como que está essa semente. Ah, eu tenho um rendimento material ali que me rendeu de caroço ali, antes era 54%, 55%, hoje o rendimento de caroço, materiais mais altos, é na faixa de 48%, 49%, no máximo 50%, né? Isso aí, algodão caroço para caroço. Eu coloco esse material no desventamento ali, eu tenho que saber trabalhar inclusive com ele, porque esse tegumento é tão fraquinho que a temperatura alta do reator ali faz ele trincar. E aí eu já saio com aquela semente já detonada, então não posso. Então tem todo esse processo. Agora, materiais hoje que tem um PMS mais alto e, consequentemente, um rendimento de fibra mais baixo, é bem mais tranquilo você trabalhar, né? Porque você já evita mais danos mecânicos, tegumento dali da semente mais forte, então se torna mais fácil trabalhar com relação a isso aí. Mas todos esses processos de campo, ele tem que ser feito com um profissional para a gente realmente estar entregando aí lá na usina do desventamento o melhor caroço para meter depois a melhor semente. Pegando esse gancho aí, vamos lá. De 98 para cá, o que mudou? Muita coisa. Muita coisa. Quando eu comecei lá, eu comecei numa empresa que era uma joint venture, que era ali formada pelo Maeda. Muitas pessoas já ouviram falar que era o maior grupo de produtor de algodão na época. A Delta Pine, e na época era Monsanto, que hoje é Bayer, né? Uhum. Então de lá para cá muita coisa mudou, porque na época foi lançado esse Delta Opo, que tinha um rendimento de fibra de 42% e um pezinho de saco que na época era de 15%, ou seja, era uma semente boa de fazer. Você colocava lá nas usinas lá, 1.000 quilos de caroço de algodão, saía 800, 850 quilos. Louco. Exatamente.
Agora, hoje, com os materiais PMS mais baixos, toda essa consequência... Quanto pesava um saco nessa época? É que não era 200 mil. Na época não era 200 mil, mas assim, geralmente um saco pesava 15 quilos. Você plantava na época aí 1,8 hectares, 2 hectares, né? Agora, hoje não, a gente trabalha com 200 mil, mas se eu pegar 1.000 quilos de caroço, conforme for o material, vai sair para mim, na melhor das hipóteses, 500 quilos. Caramba. Então, praticamente 50% ali você perde. E 500 quilos difícil de fazer. 500 quilos é difícil fazer, né? Hoje não. Tem materiais que a gente está puxando para dentro do portfólio agora também, que a gente consegue estar colocando aí teoricamente, esses 1.000 quilos e vai ser mais ou menos uns 700, né? Só que a dificuldade é muito grande, porque hoje os tetos produtivos aumentaram muito. Antigamente, quem falava em produção de 350, 360 arrobas, nossa, era uma coisa meio fora do normal. Hoje a gente sabe que tem produtores que colhem até mais do que isso. Só que eu tenho que ver o seguinte, tem materiais que me dão alta produtividade e me dão alto rendimento e me dão uma semente, um caroço péssimo. Então você tem que fazer milagres com ele. Já aconteceu aí da gente produzir sementes que eu tive os melhores resultados de germinação, vigor, e quando foi para o campo ali, a semente germinou e deu escaldadura. Por quê? É uma plântula pequenininha. Então ela é diferente de uma plântula maior. Né? Então tem todos esses processos. Então hoje a gente trabalha com a semente, visa qualidade e vigor alto, porque a gente sabe que no campo, se tiver algum problema desse, ela vai superar mais até dar aquela condição normal de germinação e ela conseguir viver a vidinha dela ali. Mas a plântula de algodão aí, que a gente chama pós-semente, é um serzinho muito fraco. É feio, né? Muito fraco. A planta de algodão eu falo que é uma planta muito resistente, ela aguenta seca depois aí que ela faz aquela folhinha verdadeira. Mas até ela chegar ali nos primeiros dias ali é muito complicado. É escaldadora, é doença, é umidade, é tudo isso aí. Olha, você estabelecer uma lavoura de algodão não é fácil, não. Não. É muito... Eu até falo assim, tipo, minha opinião, né? Não quer dizer que tá certo. A semente de soja, teoricamente, ela é mais difícil de fazer, armazenar é mais complicado e etc. Mas o plantio é ok. Aí quando você vai para o algodão, ao contrário, né? Teoricamente, é mais ok de armazenar ali, até de fazer, mas na hora de plantar é muito mais difícil. Muito trabalhoso. Muito trabalhoso. E até pelo risco, né? Hoje a gente fala o quê? É que aqui a Bahia tem o lance do 10 por metro, né? Na soja, 200 mil. Mas outros estados e cultivares até mais precoces aí, os caras plantam 300 mil. Tem cultivar aí até de 400 mil plantas por hectare, né? O algodão é naquele negócio, né? De 80, 85, 90. Né? E aí nós estamos falando de um plantio de 76 e 6 por metro, 6,5. Na verdade, 85 ele dá exatamente 6,5 por metro no 76. E aí o cara, tipo, planta, até pelo valor que tá hoje, o cara vai plantar 8. 8 para ficar 6,5. Né? Então, para tipo, perder 1,5. Cara, mas já só perdeu 3. Tua lavoura já vai para 5. Exato. Nossa. E a gente sabe, assim, que mesmo que você garanta ali uma germinação de 90%, 95% com alta taxa de vigor, né? Que a gente fala muito em vigor, você planta aquela semente ali, só que durante todo o decorrer da cultura, principalmente nas primeiras semanas, é muito difícil estabelecer, porque tem as pragas, tem ali o torrão, tem o sol, tem uma doença que tomba ou não. Então, hoje, eu sou fã, né, de população mais baixa de algodão, né? E vejo, assim, que você quer trabalhar com um stand bom, coloca uma sementinha a mais. Eu vou puxar a orelha da turma mesmo também, porque não, é sério. Adora fazer isso. É sério, é bem nítido isso aí. Vamos lá, tem família. Não é. A gente vê muito... Eu entendo o motivo. Tem toda uma questão de custo, de orçamento e etc. ali que ela é complicada. Ok. Mas, cara, não trata um plantio de algodão igual você trata de soja. Não. Que na soja, eu concordo e até atesto mesmo, o cara perdeu uma semente. Isso é meio normal, né? O cara planta 11 e nasce 10. É comum isso acontecer, né? Agora no algodão, cara, não existe isso, você plantar 8 e ficar com 7. Porque o 8 ficar com 7 já é dela. É dela. Já é dela. Eu falo pra você, se você tem, no final do dia, uma taxa de germinação, emergência da tua lavoura de 83%, 85%, você é muito bom. Porque o normal é 76, 77. Então eu meio que sempre segui a premissa assim. Cara, planta 110 mil para ficar 90. Exato. Se der algum problema, você vai cair no degrau dos 70. Ainda dá para tocar. Porque esse negócio que nego chega e fala, minha lavoura ficou com 55 mil plantas, o stand tá baixo, mas tá bem distribuído. Mentira. Mentira, você tá usando muleta
pra você não replantar, pra você... Sim. Cara, Sim. não tem como. Não tem como. Não tem como você perder praticamente 30%, 40% da tua lavoura, você falar que ficou bem distribuído. Porque na plantadeira não vai ficar lá faltando uma Não folha, vai. Isso vai ter ali, aí vai ter 1 metro sem nada, aí vai ter. Então, cara, muita atenção nisso aí, pessoal. Demais. A sorte que, botanicamente falando, né, a cultura do algodão, a planta de algodão, ela consegue se adaptar bem aos ambientes, né? Então, às vezes, eu já visitei lavouras aí, que naquelas épocas que dava muita chuva, muito tombamento e fora de janela, ficou ali com 3,5 plantas por metro, né? Fora os buracos, né? E tiveram produtividades altas. Sim, mas e se tivesse mais 2? Não era maior? Exatamente. Aí você pensa assim, e se eu tivesse mais 2 ou mais 3, será que eu estaria colhendo mais ou teria toda essa questão? Então eu vejo assim que essa plasticidade aqui da cultura de algodão, ela é interessante por causa disso aí. Mas eu concordo sim, Renato, com você. Eu acho que hoje um stand ideal para semente é aquele stand que você vai fazer todas as plantas ali compensarem. Às vezes 110 mil sementes, que para mim hoje fica depende do material, é uma semeadura boa, e você terminar no final do dia ali com 85, 90 mil plantas, top. É topíssimo. É top. Topíssimo. Tem um trabalho clássico. Eu até deveria puxar ele pra ver se... Mas não vou prometer nada aqui não, porque eu não vou fazer. Tem um trabalho clássico lá que mostra lá tipo de 30 mil a 150 mil, um negócio assim. Trabalho feito, produtividade do algodão era igual. Igual. Só que qual que é o detalhe? Aí que tá o detalhe. O cara executou um trabalho desse jeito. Então, quando ele foi lá e ele quis plantar 30 mil, vamos dizer que é 3 por metro, vai só para fazer uma conta redonda, ele tinha exatamente uma semente, 33 centímetros outra semente, 33 centímetros outra semente, 33 outra semente. Não era uma lavoura que ele colocou 110 e ficou 30. Então, beleza. Aí que eu acho que entra o que realmente você está falando. A planta como um todo, ela tem essa plasticidade para pegar, se adaptar e produzir bem. Mas desde que bem distribuída. Sim. A hora que você tem buraco, você não está colhendo nada ali. Não falam que a agricultura, a arte de colher o sol, aquele negócio... Cara, você tem um buraco ali, não tem planta, você não está colhendo nada ali. Então, o pessoal ter muita atenção nesse esquema aí, porque, cara, não dá certo. Aí, assim, existe um outro ponto. Ok. Eu fui lá, vamos pegar nossa situação aqui da Bahia, que o nosso plantio clássico é dezembro. Vamos dizer que o Mato Grosso é janeiro, né? Vamos pegar os 2 maiores estados produtores e assim vai. Eu aceito você ficar com uma lavoura de 55 mil, né? Ou até menos, em função de época. Principalmente em anos como esse que tem esse prognóstico de laninha. Por quê? Se eu cheguei lá hoje e plantei uma lavoura e ela nasceu dia 5 de dezembro, e ela ficou lá com 50 mil plantas, né? Eu não tenho alternativa de ter uma lavoura dia 5 de dezembro com 85. Porque o replantio, ele automaticamente me joga num outro momento do tempo. Eu vou replantar ela vai nascer, sei lá, dia 30 de dezembro. Então, nessas situações, talvez valha a pena você realmente fazer uma reflexão e ver. Não, beleza, é melhor eu ficar com 55 dia 5 de dezembro, ou eu ficar com 90 dia 30 de dezembro. Aí sim, né, você... Mas lembra, em nenhum dos 2 casos, a gente não está falando que você não deixou de perder e que não era melhor o 80, 90 no dia 5. Entende? Sim, é só uma questão de cenário ali, tá? Mais ou menos nessa linha aí. E falando em plantio agora, né? E falando por exemplo, no manejo em si. Começando pelo manejo nutricional. Tem alguma diferença? Lógico, com certeza tem, né? Mas o que vocês usam de diferente nesse quesito? Então, a gente, quando vai fazer a contratação do campo de semente, a gente geralmente contrata assim, o campo em áreas que têm uma fertilidade natural mais alta, né? E produtores que têm a capacidade de estar fazendo esse investimento. Não muda muita coisa não, tá? Porque a gente sabe que hoje a Bahia ela é uma referência em produção de algodão. Então a gente sabe que hoje os nutrientes são bem parcelados aí, na parte de nitrogênio, de fósforo, de potássio, né? Agora, eu particularmente, nos campos de semente, eu sempre recomendei questão de aplicação de fósforo foliar, porque eu acho que até os 50, 55 dias é uma energia boa a planta ali. E no final ali, eu costumo muito recomendar, via foliar também, a questão do N e do potássio.
Para quê? Para ter um peso maior de maçã. Então, consequentemente, teria-se um caroço de melhor qualidade. Só que isso aí, muitas das vezes, a gente visa a produtividade, tá? Só que ele não tem um impacto tão direto no peso da semente e nem na questão da dureza ali do tegumento. A gente já fez vários testes aí desses materiais que tem um rendimento de fibra mais alto, que eu falei, que tem um tegumento mais fraco. A gente faz a aplicação ali no final ali de molibdênio, por exemplo, de potássio e de nitrogênio, só que no final do dia não muda nada. Eu creio que isso aí é mais uma questão genética do que a questão para você melhorar. E a gente tem que saber trabalhar. Então eu acho assim, hoje os campos de semente que a gente coordena para a produção de semente são campos que sempre têm trazido aí boas produtividades e bons rendimentos, mas não existe aqui aquela forma mágica. Eu sou muito de ir, chegar e falar assim, olha, tá com deficiência disso, você consegue aplicar aí para nós pelos próximos 5 dias aí. Aplicou, ó, precisa travar esse algodão. Não tem muita diferença nisso aí. Agora, a parte de qualidade, sim. A gente tem que chegar e falar, olha, tem que isolar, tem que limpar isso, tem que plantar. Mas a produção em si da lavoura hoje, não só na parte nutricional, mas a parte de controle de pragas, de doenças, de ervas daninhas, é normal, não muda muita coisa não. É que assim, na verdade, o algodão já é mais exigente, né? Então, Sim, por consequência, ele já fica numa área melhor, né? Acho que é ao contrário da soja, que deve ter algum incremento a mais, né? Essa questão da nutrição ou não? Teoricamente também não, Também tá? não. Eu converso muito com alguns especialistas aí, eu gosto de ter essa troca de ideia, né? Então, assim, inclusive outras empresas multiplicadoras de semente também, a gente sempre troca ideia. O que você fez ali para tentar melhorar a dureza do tegumento? Ricardo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tal, deu certo? Não. E você, o que você fez? Cara, eu tô usando um produto agora que me falaram que é muito bom, que é Deus no céu e na terra aqui. Vamos fazer? Vamos. No final do dia deu certo? Não deu. Mas a gente sempre tem ali conseguido boas produtividades ali, aumentar o peso do capulho. Sim, a gente até, às vezes, você pega um produto aí que tem fornecimento mais assertivo de nutrientes, aí você consegue ter um capulho mais pesado. Só que a semente, ela não vai mudar muita coisa, tá? Muda, sim, em processo de fisiologia ali, a gente já fez teste, te garanto que esse produto aqui, o vigor fica melhor. Não fica, praticamente tudo igual. Tem lá vários trabalhos que eu faço ali, no final do dia é a mesma coisa, né? Então, os processos no campo de semente é mais a questão de você ser atento e falar, isso não pode, isso também não. O resto aqui você faz o que você quiser. Você comentou, né, muito do processo, né? Desde lá da escolha do campo, tudo que você comentou, mas a gente meio que chegou até ao beneficiamento na algodoeira. Sim. Né? Beleza, e que ali é a ideia lá de separar, né? Caroço de fibra. Beleza. Ok, agora o teu caroço. O que acontece dali pra frente? Então, uma vez a algodoeira limpa, uma vez o algodão em caroço descaroçado, a gente coloca esse algodão no transporte para levar para nossa usina de beneficiamento aqui do Cláudio Manuel, que é a Protem, que fica no Eduardo, para fazer a recepção desse caroço. Só que, igual eu falei, até eu colocar esse caroço dentro do caminhão ali do transporte, é uma história toda, limpar aquela parte da história. Uma parte da história. Temos que, inclusive, limpar os caminhões também, tem o tiro. Esse lance aí que você falou eu tô entendendo, você tem N processo de limpeza, né? N processo de limpeza. Você limpou a plantadeira. Eu sou quase um faxineiro, gente. Mais ou menos. Você limpou a plantadeira, você limpou a colhedeira, você limpou a usina, você limpou o caminhão. Limpou o caminhão. Ainda vai chegar lá no também vai limpar ainda lá o... Aí esse caminhão, ele é colocado lá na Protem e a gente faz o embegamento. Porque antes eu deixava o caroço a granel, só que hoje não. O caroço ele chegou lá da algodoeira para a Protem. A gente faz o embegamento dele, identificamos cada big bag. Tá? Então, cada big bag ali a gente tem uma ficha com um código que fala qual que é a classe, a safra, a categoria, o produtor e etc. Uma vez recebido todo esse caroço, a gente toma a seguinte decisão. Iremos desventar agora, ou daqui 30 dias, ou daqui 40 dias, 50, daqui 2 meses. A gente decide. Mas até lá ele fica armazenado em big bag. Deu o sinal verde para desventar? Beleza. O que é deslentar? Deslentar, já vou explicar agora. Deslentar é o processo no qual a gente tira o linter do caroço, né? Todo o carocinho ali, quando se separa da fibra,
ele tem aquele linterzinho ali, geralmente... Que é tipo os pelinhos que sobra. Exato, é aquele espelhinho ali que tem várias aplicabilidades aí no... Teve uma época que plantava assim, né? Já. Tipo, desse jeito, né? Rinaldo, eu tinha o quê? Acho que eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade. Ah. Plantava assim, aí na cidade que eu moro ali era cheio de algodão, eu ia raliar, desbastar. Então, Mas tava quanto? Assim, uns 30? sei lá, uns 40, saia aquela fila assim, aí era uma linha, cada um, o cara falava, você dá essa linha, do lado lá você passa pra outra, aí você agachava ali, ia arrancando. E deixava quantas ali? 5. Aí não tinha erro, né, de dar errado. Não tinha erro, né? Só que às vezes você arrancava ali, na mão que vinha. Só dava problema nas costas da turma. Exatamente, você era moleque, Você trabalha com algodão desde os 10 anos? desde os 8, 9 anos. Olha aí, gente. Eu já ia. Uma vida no É uma vida no algodão, né? Nossa Senhora. E engraçado, eu fui fazer um exame uma vez de alergia. A única coisa que eu sou alérgico é algodão, né? Eu não Não sabia. acredito. Eu falei, não é possível. Você é ou não é? Não, acho que não. Ah, tá. Mas lá, na hora que enfiou aquela agulhinha, algodão, você não pode nem mexer. Eu falei, tô perdido então, né? Entrou Então, tanto no corpo que virou alérgico. eu sou imune agora. Então, aí a gente vai fazer esse deslintamento, que é tirar esse linter. Como é que isso aí funciona? A usina hoje, ela trabalha com reatores. Antes, essa massa de caroço de algodão, ela trabalhava assim. Você colocava o caroço de algodão lá dentro e despejava um ácido sulfúrico ali. Então, ela batia ali por 2, 3 minutos. Aquele ácido derretia a celulose ali com o linter e você vinha ali com um banho de água com cal, neutralizava a semente e estava tudo certo. Só que isso aí, o que ele gerava? Ele gerava muito resíduo, que era água com ácido e cal, que no final do dia se transformava em gesso, só que isso aí ficava em bolsões, era complicado e até questão de contaminação. Agora hoje não. Esse sistema a gente dá um banho na semente de ácido sulfúrico diluído. É uma proporção de água, uma proporção de ácido sulfúrico e uma solução tamponante que não deixa o ácido reagir com a água. Então a semente ela recebe esse banho de água com ácido e essa solução ela é conduzida por um reator. Esse reator ele recebe uma temperatura externa devido a uma caldeira com mais ou menos 120 graus. Então vem para aquele reator uma temperatura de 120 graus e a massa de semente está nesse reator, está ali rodando. Só que dentro do reator, esse ar dissipa e fica com a temperatura entre 56 e 65 graus Celsius. Que não mata a semente de algodão, porque a semente de algodão é super resistente. Mas nesse momento você comentou que se eventualmente é uma cultivar de tegumento fraco, nesse momento que ela trinca. Nesse momento ela trinca. Ela trinca aí e num segundo momento que é a resfriação. Sem contar o primeiro, outros 2 momentos, que um seria a colheita e outro seria no beneficiamento. E a algodoeira, onde que na serra ali. Então você tem 4 locais 4 etapas. Chegando Exatamente. nisso, já são só mais pra, resistentes. só pra mexer com dano, né? Dano. E, na verdade, eu descobri uma quinta ano passado, porque eu falo assim, a gente vai aprendendo e todo dia você leva um susto. Mas, enfim, daqui a pouquinho eu falo sobre ela. Aí, essa massa de caroço com ácido sulfúrico diluído fica dentro do reator por volta de mais ou menos ali 1 hora, 1 hora e 20. Em um determinado momento do processo, aquela água evapora e concentra o quê? Só o ácido. Ali, naquele momento, é feito ali o processo de deslintamento. E quando termina, a gente tira do reator e a gente coloca ela na pré-limpeza. Ela sai com uma temperatura mais ou menos ali na faixa de uns 55 graus. Você pega a semente, você não aguenta segurar. Eu falo, morreu tudo, mas não, a semente aguenta, isso aí. Nesse processo, Rinaldo, é onde que quebra muita coisa, porque ela está estralando ali. Entendi. É igual uma pipoca praticamente. Tipo do quente pra esfriar. Exatamente. Então a gente pega ela, deixa ela descansar um pouquinho, ali mais ou menos umas 8, 12 horas. Aí a gente começa todo o processo de passar ali na pré-limpeza, receber o banho do neutralizante, que geralmente é cal ali, e a partir dali você faz as densimétricas e finaliza lá no padronizador, que são as peneiras. Aí tipo vira um processo de grão mesmo, normal. Aí vira um processo de grão normal. E a peneira, você escolhe, né? Passa os testes atrás, não, essa peneira vai funcionar, essa não vai funcionar. E esse quinto fator que eu te falei que para semente de alto rendimento para produzir é complicado, é porque a semente ela é deslentada e produzida num período seco, setembro, outubro, né? E a umidade relativa do ar é baixa. A semente é um ser vivo, ela é higroscópica. Nas primeiras chuvas ela vai fazer o quê? Puxa, absorver. Então, geralmente, aquela pequena rachadura faz com que ela quebra. Então, vira aqueles miolinhos. Só que para miolo, a gente sabe que miolo, que na verdade é o embrião.
ele não germina. Só que eu tenho quantificações ali. Então eu sei que se tiver um índice muito alto, a gente vai, infelizmente não tem como. Mas você não consegue prever isso, né? Não. É só porque, tipo assim, teoricamente você poderia passar tudo de novo, né? Mas já tá tudo ensacado, já tá tudo embegado. Exatamente. Já tá na cara de entregar, né? Na cara de entregar. Eu posso fazer isso, só que aí é uma decisão. Então, por isso que eu falo assim, eu foco muito na questão da qualidade e garantia de qualidade lá atrás, para não ter esses problemas. E esse ano, eu falei que eu descobri que foi o primeiro ano que eu consegui descobrir isso aí, porque a gente produziu uma semente e ela estava com o BMS mais baixo. Germinação muito boa, só que deu esse problema, né? Então, assim, eu já estou pensando o que eu poderia estar fazendo para estar... Uma outra etapa para isso não acontecer, tá? Eu vejo que não vai precisar mais agora também, porque a gente está vindo com uma leva nova do portfólio de cultivares, que a gente tem uma semente um pouquinho maior. Uhum. Então eu vou ter mais rendimento, então vai ficar mais tranquilo. Vamos dizer assim, né? Você pegar lá, né? Desde a época lá de trás, lá que a gente começou a conversar, né? O melhoramento, ele praticamente partiu para duas... O melhoramento, na verdade, de qualquer cultura, né? Ele parte sempre no primeiro momento para produzir mais. Exatamente. Né? E aí uma das maneiras que encontraram no algodão foi essa, né? Como o meu negócio é pluma, eu vou tentar ter um rendimento maior ali, etc. Isso mexe nessa relação que você comentou, né? Beleza, aí vai diminuindo o caroço ali, etc. Exato. Que vai trazendo essa fragilidade, né? Então nós saímos ali de materiais lá atrás de 36%, 38% e hoje até 48%. Lógico que não é a média 48%, né? Mas vamos pegar o extremo do máximo, né? Você acha que tem um limite? Você acha que, sei lá, corremos o risco de daqui 10 anos estar aqui falando de novo, falar, cara, hoje os materiais têm 53% de rendimento ou não? Você acha que para aí onde está? Reinaldo, pergunta difícil, porque eu vejo assim, um homem não tem limite. Né? A gente está sempre buscando alguma coisa, só que hoje o que eu vejo que acontece? Às vezes você tem um material que ele tem um rendimento de fibra muito alto, ele tem uma produtividade muito alta, ele tem um carocinho pequeno, só que geralmente ele leva por dois lados. Eu, por exemplo, eu falo como um produtor de semente. E tem pessoas que vão falar como produtor de algodão, produtor de fibra, né? Então, algodoeiras maiores aí, de alta batelada, ela sempre vai correr esse risco. O que eu falo para você é o seguinte, eu acho que o equilíbrio hoje no algodão, para mim, seria um material aí que tivesse um rendimento de fibra entre 42% e 43%, porque aí você consegue ter uma relação equilibrada entre a produção de fibra e um caroço de qualidade. Hoje você pega um material que tem 48% de rendimento de fibra, você vai ver que vai ter uma sementinha ali que vai pesar, um saquinho vai pesar 11 quilos. Semente miudinha. Quanto menor a semente, a gente sabe que ele é um bebezinho, né? Mais dificuldade nos processos de produção de semente nós vamos ter. Né? Então tem todo esse processo aí. Agora, eu não sei o que vai virar. Vai que no futuro consigam ter máquinas aí que façam um descaroçamento, uma colheita de forma diferente, que não quebre isso aí, a gente sim vai poder ter. Mas assim, você acha que as cultivares que hoje tem esse patamar de 44 acima, 45 acima, elas têm um padrão melhor do que as primeiras lançadas com 44, 45? Em termos de semente, você fala? Cara, antigamente... Tipo, conseguiu melhorar um pouco isso? Melhorou, tá? Mas eu falo assim, hoje, os tetos produtivos também melhoraram, aumentaram muito. Então, aquela história que você estava falando da pluminha ali, lá no deserto, ali, aquela sementinha, né? Hoje, a gente esquece o seguinte, apesar da planta de algodão ser uma planta programada para produzir, o código genético fala o seguinte, eu quero que você faça descendentes para mim, né? Então, se ela produzir 2, 3 sementinhas para ela, ou 400, 500, não vai mudar nada. Na verdade, eu acho que ela pensa mais assim, ficar viva, né? Exatamente, tipo, né? Eu preciso me manter e deixar meu descendente aqui. Se eu deixar 3 hoje, o importante é eu ficar vivo, porque amanhã eu posso deixar 50. Exatamente, né? Então, hoje você pega um algodão que tem aí 4 lojas, cada lojinha ali vai ter suas 8 a 10, 12 sementes ali. Pode ser que naquele período eu tenha ali 8, 9, 10, 12 sementes completamente viáveis, ou posso ter 8, 10, 12 ali, sendo que 5 tá viável e 5 tá ardida e 5 também. Tem aqueles piolinhos, né? Exatamente, que ela não conseguiu alimentar tudo ali, né? Então, quanto isso acontecer, maior a dificuldade de você fazer semente, maior a dificuldade para você fazer um controle no campo, um regular no campo, uma mapa. Entendi. E semente do algodão tem dormência? Tem dormência. Só que a dormência é natural dela.
né? Como beira do deserto, então aquela história. A planta A sombra do ácido aí já dá uma ajudada. já dá uma, a gente chama da quebra de dormência, porque ela recebe ali o choque térmico, aquela temperatura alta, Já agita ela. já agita ela, opa, que eu tô morrendo aqui, alguma coisa, e depois ela recebe o seu banhozinho ali de água com cal, dá aquela esfriada. Só que a dormência é algo gradativo. Eu não vou dar um choque na semente hoje, ela vai acordar amanhã. Então, geralmente, você faz um lote de semente ali e você detecta que tá com 8% de semente dura ou dormente, né? Para quem não entende, o que seria semente dura ou dormente? É uma semente que ela não absorveu água, não absorveu temperatura, ela ficou no rolinho ali para você identificar, normal. Só que aí você espera com o passar dos dias, faz outra coleta e você vê que a dormência é quebrada. Então, geralmente, quando chega a época de plantar algodão, no Mato Grosso, ou na Bahia, ou no Piauí, ou no Maranhão, ou os demais estados aqui que plantam cultura, a dormência é praticamente zero, né? Agora, a melhor coisa de quebrar a dormência naturalmente é você ter o caroço e deixar ele armazenado de um ano para outro. Uhum. Olha só. Ele quebra normal. É o Safra tempo é o mesmo. tempo. Na safra que vem, você vai lá, zero dormência. Zero dormência. Interessante. O Sérgio Brentano, né, esteve aqui falando de classificação de algodão e ele comentou do quanto que evoluiu essa parte técnica, né, da classificação, dos aparelhos mesmo, da aparelhagem e tudo mais nesses últimos anos. Teve essa evolução na área de sementes também, dessa tecnologia de aparelhagem e tudo ou não? Não como na fibra, tá? Mas assim, geralmente, hoje a gente teve uma melhoria muito grande na questão de alguns equipamentos ali contadores eletrônicos, por exemplo, que vai te agilizar o seu dia a dia no laboratório. Você tem a questão aí de extração de óleo de semente e a questão também nas usinas mesmo, que faz a pesa eletrônica ali, o ensaque, né? Tudo voltado para a questão de semente e grãos. Mas em termos de laboratório, aumentou muito a questão assim, da parte mais molecular, da parte genética. A parte de laboratório dos testes em si, de qualidade ali, que faz a detecção dos testes de germinação, de vigor, praticamente é a mesma coisa. Tem alguns equipamentos hoje que faz a leitura de lotes de semente de algodão e de soja também, e de milho. Só que para algodão não funciona muito bem, porque às vezes você vai encontrar num lote de semente sementes dormentes, que é aquela que não germinou, e sementes mortas. Então vai diferenciar. Aí ele não sabe diferenciar. Isso aqui é dormente, isso aqui é morta. Então você não consegue ter aquela quantificação. Então eu espero que no futuro esse aparelho melhore, mas assim, hoje praticamente não existe nenhum assim, um aparelho que dá essa garantia de 100% numa leitura de dados, até onde eu conheço, tá? Seria basicamente isso. Agora a parte de questão de molecular, de detecção de trades, alguma coisa, nos laboratórios hoje estão bem evoluídos. Se for ver, tem algumas coisas que até pioraram, né? Tipo a usina de alta batelada, né? Exato. Você pegava... No passado eram usinas de menor quantidade de serra, que trabalhavam em rotações mais baixas, né? Exato. Que faziam com que esse processo de separação de pluma com semente era menos agressivo. Aí hoje você tem esse negócio bem pior, né? Uhum. E eu pergunto idiota aqui, tem diferença quando é colhido em imprensa e rolinho, assim? Você já percebeu alguma coisa ou é tudo igual? Então, Reinaldo... Porque mudou, né? É um negócio que mudou muito também. Mudou. Né? Hoje eu vejo assim, tá? Que a gente faz teste tudo, a gente coleta tudo. As máquinas de rolinho, elas quebram um pouquinho mais semente, tá? Começar que eu vou falar agora há pouco, quebra um pouquinho mais quando comparado com o fardão no campo, tá? Salvo porque as máquinas de rolinho, como elas são mais ligeiras, colhem mais, né, você tem que fazer uma regulagem melhor dela. O que é a regulagem? É você deixar aquela relação desfibrador, fuso, mais harmoniosa. Ah, tá. Não é pelo processo do rolo, não. É pelo processo lá da boca não, lá. Não é pelo processo do rolo. O fardinho é maravilha para você chegar na usina ali, descaroçar. Controle é outra história. Desperdício. Exatamente. Agora sim, se você não deixar a máquina regulada e ela entrar ali para colher, vai quebrar muita semente. Então, geralmente, o que a gente faz? A gente vai lá, olha, aperta esse fuso aqui, desaperta isso aqui. Primeiro você vai lá com boné, né? Com boné, um canilé, uma rapadura, alguma coisa. E você tá até agradando o pessoal aí também, porque a gente enche saco nessa época, tá? Mas seria basicamente isso. E outra coisa, Josi, a respeito da sua pergunta aí, uma coisa que mudou muito, que eu tenho que falar, é sobre a usina de deslentamento. O ácido sulfúrico, quando ele era feito com ácido sulfúrico concentrado, era muito agressivo para a semente. Pega uma semente, por exemplo, que tem uma rachadura,
Então entrava ácido ali. Então você deslintava, você fazia um teste de germinação e você falava, nossa, que beleza, tá com 95% aqui de germinação. Aí 3, 4 meses depois, nossa, por que caiu tanto? É porque o ácido sulfúrico, ele penetrou ali dentro da semente e ele atingiu o embrião. E ácido sulfúrico é ácido sulfúrico, ele vai matar, aí faz a germinação cair. Aí essas máquinas hoje que a gente chama aí de ácido sulfúrico diluído, é menos traumático, porque não tem exposição direta do embrião ali com o ácido. É água e ácido. Esse ácido fica ali numa proporção muito pequena que não causa esse dano interno à semente, né? Então, esse é um passo muito importante hoje para a cotonicultura, para produzir semente de qualidade. Hoje, assim, eu não vejo hoje deslintar mais sementes nessa modalidade devido a esse tipo de materiais que a gente tem para fazer hoje, com PMS baixo e tegumento mais fraco aí, num sistema diferente que não seja ácido sulfúrico diluído. Entendi. E em termos de variedade, Ricardo, o que você vislumbra aí de novas tecnologias que estão chegando, né? Sim, eu acho que o algodão está vindo assim numa fase bem promissora agora em relação à biotecnologia, né? Eu estou vendo assim um movimento muito grande aí, né, nas obtentoras, nos melhoramentos genéticos aí da vida. Hoje, pela JH, por exemplo, acho que a gente nunca teve um portfólio assim tão robusto que a gente vai ter agora, materiais aí que trazem tolerâncias e resistências às ramulárias, a nematóide, a ciclos. E a partir de 2028, né, o pessoal está falando, 29, vai vir uma nova plataforma aí no algodão. Então vai vir um Bollgard 4, que vai ter um controle específico aí para Lepidopteros, e não tem nada a ver com essas proteínas de hoje, não é nada piramidado, isso aí foi o que me passaram. Tomara, porque tá difícil, viu? E vai vir também, assim, as plataformas vão vir com algodão intolerante já de camba, né, que o pessoal tá falando, o glifosato, o glufosinato, tecnologia para sugadores, que eu vejo falar também, e essa questão de materiais que vão ser lançados agora para atingir alto teto produtivo, que vai ser sempre, acho que, o escopo principal, só que vão vir com tolerâncias aí a nematóides, principalmente aí ao rotilencos, né, que isso é muito importante. Então eu vejo assim, o algodão, ele tá entrando numa fase muito tecnológica da agora para frente. Eu acho que o técnico que mexe com algodão, o profissional, ele vai ter que se antenar, porque você vai ter que ter outros direcionais de lavoura, né? Qual que vai ser o melhor produto para me destruir determinada soqueira, para não ter problema para a safra que vem. Só que ao mesmo tempo essa ferramenta vai vir com materiais que você pode escolher, né? Eu quero um material para essa área aqui, que tem um fator de reprodução mais baixo para nematóide, por exemplo, e o ano que vem eu coloco uma soja aqui, um milho, então você vai ter que ter essa janela aí, então eu creio que vai ser bem interessante trabalhar com a cultura do algodão agora para frente. Inclusive vai entrar no algodão e vai te dar um tapa. Oi, sai daqui, o que tá fazendo aqui, cara? Né? Cadê meu nitrogênio? O pragueiro com o olho roxo da lá. Exatamente. Jogou uma maçã no meio da Mais cara. ou menos. Ou então, pessoal, um talinho assim pro regulador. Coloca Então 90%. Ativa aquele chip ali. Na verdade, assim, se você for ver, hoje o sistema já é muito complexo, né? Muito. Nossa, principalmente nessa questão de herbicida, né? Sim. Então você acaba, a gente chama de... podemos falar de lixo tecnológico, né? Beleza, na safra anterior eu plantei uma cultivar com uma tecnologia e na safra seguinte ela também está presente, então vai ser bem complexo o negócio. Mas assim, esse lance que ele falou das resistências realmente tem sido um fator bem grande mesmo de evolução aí, para as ramulárias, para nematóides, etc. Não sei o que lá de piramidar. Deus me livre, por quê? Qual que é o problema? Por quê? Porque que é, vamos dizer assim, né? Hoje você tem lá, vamos falar no esquema de controle de lagarta ali, né? Lepidóptero, vamos dizer assim. Você acaba, vamos dizer, a primeira tecnologia que teve foi o Bollgard 1. O Bollgard 1. Proteína cria uma C. Cria uma C, que é a mesma da soja intacta hoje, né? Beleza, esse é o Bollgard 1. O que é o Bollgard 2, né? Ou o que é a piramidação? É quando você pega essa tecnologia que já tem uma proteína presente e vai adicionando mais proteínas nela. Sim. Né? Então, assim, não é algo diferente, é o que você já tinha, mais algumas coisas, né?
O que acontece é que as boas práticas assim de manejo de resistência, elas sempre prezaram pelo seguinte sentido, você tem uma tecnologia, né, ou uma proteína, a próxima geração, o desejável é que você venha com 3. Por quê? Porque você está colocando 2 agentes novos, mais um que já estava presente, porque esse cara que ele vai estar nessa tecnologia nova é como se ele já tivesse cansado, porque ele já está lá no mercado há, 10 anos, então toda a natureza, vamos dizer assim, ela já foi se adaptando a lidar com aquela tecnologia, com aquela proteína que estava presente no ambiente, né? Quando você vem com 3, é como se, beleza, aquele cara lá ele vai estar lá com uma expressão baixa, mas eu tenho mais 2 novos caras ali trabalhando. E o que o pessoal veio fazendo é colocar 1 mais 1. Exatamente. Então, quando você coloca 1 mais 1, né, você não tem 2, tem 1. Então, hoje, toda a piramidação que a gente está vendo é os caras colocando mais tecnologia em cima, mas partindo de proteínas cansadas já, né? Talvez essa questão que eles fizeram da soja intacta 2 tenha sido a primeira vez que fizeram da maneira correta. Porque, assim, de fato, a soja intacta 2, ela sai de 1 para 3. Entende? Só que, assim, sai de 1 para 3, assim, na soja. Só que essas proteínas já estão presentes em outras culturas há um bom tempo. Não vou falar que a praga não faz distinção de lavoura, porque ela faz, né? Ela tem as preferências, mas no final do dia, ela acaba atuando em quem está lá. Então, você hoje lançar com 3 ou 4, o milho é um exemplo clássico. Aí eu nem sei direito mais as tecnologias que tem tanta coisa, mas ninguém está funcionando de forma efetiva, né? Então, assim, quando ele fala que vem uma outra plataforma que não é piramidação, a esperança é essa, é que venha algo realmente novo, que não venha já desgastado desse ambiente que a gente está tendo aí de muito tempo, entendeu? Eu fico fascinado com isso, porque eu gosto muito dessa questão de biologia, não sou entendedor a fundo, mas eu gosto de sempre estar lendo sobre isso aí, e eu acho assim que é o desafio da humanidade, né? É o desafio do homem, é o nosso desafio, porque a gente quer produzir mais no menor espaço ali, com mais produtividade, até por questão de preservação, que isso é muito importante, mas as pragas também se adaptam. Então lá pra peraí, eu tenho que dar um jeito aqui, porque ali os caras tá brigando pesado, deixa eu brigar também. Então, vou te falar, depois Então eu falo assim, hoje eu vou em algumas lavouras, aí eu já começo, nossa, eu tô vendo aqui mais Spodoptera esse ano, alguma coisa. Realmente, já vai se passando. Então, hoje, refúgio, por exemplo, são poucas pessoas que trabalham com refúgio, na questão de efetividade. Então, a gente tem que colocar em pauta o seguinte, nós vamos evoluir, mas a natureza dá um jeitinho para tudo. Então, quando eu falei que me informaram que seria uma plataforma nova, realmente eu acho que os caras estão pensando nisso aí, vamos colocar aqui proteínas completamente diferentes, porque ali fora a manifestação de lagartas começou. Aquele negócio lá do tudo se transforma, né? Nada se cria, né? Eu ia comentar o seguinte, você sabia que eu ouvi falar, agora, isso é verdade, né? Mas de entomologista renomado, né? Que, por exemplo, a Spodoptera, quando ela tá fazendo a postura dela ali, ela meio que ela coloca já uma substância ali baseada em Cryon-F, que é uma das proteínas aí que, em tese, quando foi descoberta, era a mais eficiente para controle de Spodoptera, né? É como se ela colocasse ali uma soluçãozinha, uma sopinha de Cryon-F, para quando a prole sair, né, os ovos eclodirem, a lagartinha já comer aquilo e já se preparar para o que ela vai encontrar na frente, e quando ela realmente comer lá uma planta que tem o Cryon-F presente, ela não morre. Não duvido, não. É como se fosse uma vacininha. Uma vacininha. Porque, assim, até onde eu sei também, escutando de entomologistas, quando a lagartinha ali, ela eclode, a primeira coisa que ela come é a casca do ovo. Isso aí. Então, tipo assim, ela já coloca lá uma sopinha ali, já coloca a vacina ali, já pega, já come. Cara, não tem como, tá todo mundo lutando pra sobreviver. Exatamente. E assim, chega a ser... Não vou falar que é injusto também, porque a lagarta não pensa no nosso nível, né? Então ela reage do jeito dela ali, né? Mas assim... Ela tem direito a viver. O que eu quero dizer, assim, a quantidade de gerações que eles colocam frente, um inseto, né? Coloca frente ao que a gente consegue desenvolver de alternativa, né? Então, vamos por 30 dias em média aí, então você tem aí, sei lá, tranquilamente suas 8 gerações ao longo de uma safra. E quantas tecnologias são lançadas por safra? Exato. Quase nada. Tanto é que quando as empresas lançam tecnologia, né, aí pensando comercialmente, etc., elas
tentam imaginar uma janela de 10 anos para depois aquela tecnologia cair, ela vir, entrar com a outra, assim, fazendo a sucessão ali e capturar valor sobre isso, né? E nesses 10 anos eles estão falando de 80 gerações, teoricamente. E a proliferação é rápida, a gente sabe que eles saem ali, tem um nível Quanto que é, exponencial. rapaz? Se eu não me engano, um casal, né? Um casal de bicudo, no final da safra, consegue gerar, né? No final de todas as gerações, partindo, tipo Adão e Eva do bicudo ali, né? Consegue, no final da safra, ter 6 milhões de descendentes. Exatamente. Meu Deus do céu. É muito ignorante. Muito ignorante. É muita coisa. É essa batalha que a gente enfrenta aí todos os dias, né? É o agro. O agro não para. E agora, só pra gente fechar, só um pouquinho de polêmica, né? Senão não é um podcast escancarando. Meu Deus do céu. Vamos lá. Em relação a salvar semente, né? O que você tem visto, assim, o pessoal tem continuado com essa prática? Quais são, na verdade, o produtor perde quando ele Ou ganha, né? ou ganha quando ele usa essa técnica, digamos assim. Pergunta polêmica. Tu deixou pro final, né? Então, Josi, eu vi assim, que diminuiu muito as pessoas que estão fazendo essa salva, digamos, ilegal de sementes, tá? Não tô aqui para... Não, é legal ou ilegal? Mas assim, é legal salvar sementes. Você tem ali o anexo 31, que se eu não me engano agora passou para o anexo 19, que você pode fazer a sua salva legal de semente, desde que você comunique o obtentor, que você paga as taxas de royalties, você faz isso. E tem também, assim, pessoas que faziam ainda, não sei como é que está esse mercado também, a salva ilegal, que é aquela que você produz e que você não comunica. Não comunica para não pagar o... Exatamente, mas aí quando você descobre, geralmente o preço que você paga é muito alto em relação a isso aí. Mas eu falo assim, hoje diminuiu muito essa questão e o que o produtor, ao meu ver, ele deixa de ganhar. Porque todo esse processo que eu faço no campo aqui, que outras empresas que produzem semente fazem também, a gente sabe realmente o tanto que isso é onoroso, tem muita dificuldade isso aí. Tem que saber fazer. Tem que saber fazer e o tanto que é desgastante. Eu não falo assim, só o desgaste físico, é a questão do desgaste emocional. Por exemplo, na época do meu deslentamento ali, eu entro numa usina às 7 da manhã, eu saio praticamente 8, 9 da noite, domingo a domingo, feriado, vários dias. Então a gente faz aquele trabalho ali. E a gente está garantindo para o produtor sanidade de semente, estamos garantindo qualidade, estamos garantindo parâmetros ali qualitativos em relação a todo aquele nosso trabalho. E muitas das vezes as pessoas fazem essa salva por fazer, né? Então, assim, não sabe o que é uma semente imatura, não sabe o que é uma semente ardida, não sabe ali que transmissores, que patógeno aquele lote está levando para ele ali. Então, assim, não estou desmerecendo nada, mas eu falo assim, hoje o trabalho de uma empresa que mexe com a questão de produção de semente certificada, ele é completamente diferente. A gente tem toda uma equipe por trás disso aí que nos ajuda para fazer essa qualidade e entregar para o produtor aquela semente. Às vezes, assim, ele vai estar adquirindo uma semente que talvez não tenha procedência, ou também não seja uma salva bacana aí, ele vai reclamar para quem? Se tiver um problema no final, tá certo? Então, assim, a gente sabe que esse ano agora foi um ano muito desafiador. Nós comercializamos sementes, nós atendemos chamados aí por questão de clima, e no final tudo se resolveu porque a gente estava ali como sementeiro e não, realmente a gente consegue estar te ajudando nesse aspecto aqui, planta mais fundo, distribui mais semente, alguma coisa baseada nisso, né? Agora, sim, hoje é um trabalho que tem que ter uma certa valorização, não digo só questão de financeira, mas assim, uma valorização do trabalho, porque realmente produzir sementes não é uma coisa tão fácil, né? Então, igual eu falei, tem todo ali um time por trás e toda uma metodologia para entregar no final ali aquilo que o produtor quer, que é qualidade, que é índice de germinação, e a gente também tem que ter a nossa credibilidade, ter a nossa referência. Olha, entregaram semente há 2 anos atrás com qualidade, esse ano entregaram com qualidade, então provavelmente o ano que vem vai entregar com qualidade de novo, né? Então seria basicamente isso. Então eu acho assim que o produtor, e às vezes ele perde muito por estar tentando fazer a sua semente própria e na verdade assim, ele está deixando de estar recebendo uma semente que tem todo aquele aparato por trás, tá? Mais uma vez, sem criar polêmica.
Não estou desmerecendo. Cada um entra aí na lei e faz aquilo que acha que é bacana, né? Só que, assim, o trabalho do sementeiro hoje ele tem que ser, assim, lisonjeado, porque a gente sabe no dia a dia, no OBS, na usina, no campo, o que a gente passa para fazer semente de qualidade. Perfeito, acho que é isso, né? Isso aí, eu concordo com ele também. Eu acho que assim, se você é pirateiro, eu quero mais que você rode. Entendeu? Ponto. Agora, a salva legal, ela é permitida. Ela é permitida. É permitida por lei, lá que falou, vai lá, faz tudo certinho, né, dos parâmetros legais, né? Só que eu sou meio daquela opinião sempre da expertise de cada um, entendeu? O cara lá, que ele é voltado para produzir grão como grão e fibra como fibra, ele tem que se especializar naquilo. E aí vai ter um cara lá que tá aí desde quanto tempo trabalhando com isso, estudando e no dia a dia e pegando, né? Cara, esse cara vai ser melhor. E aí, você mesmo comentou, tendo bons parceiros comerciais, né? Como diz lá o 10º mandamento da produtividade lá do Djalma Zimmer, né? Zimmerman. Zimmer. Tenha parceiros que realmente se preocupam com o seu negócio. Exato. Então, eu acho isso. E assim, eu sempre trabalhei com semente de algodão. Sempre gosto, eu sou apaixonado, quem me conhece, vocês mesmos, aqui a gente, como é amigo particular, a gente sabe o tanto que eu gosto, né? É um trabalho que eu faço com gosto e eu sou muito, assim, agradecido por ter chegado até aqui. Desde quando eu entrei para trabalhar com algodão, eu tinha o meu ex-gerente lá, o Vanderlei Wish, que era gerente de produção, eu me espelhava nele, né? Então eu falei, um dia eu quero ser um gerente de produção de semente de algodão. E eu não sabia que era tão difícil o dia a dia a gente estar produzindo semente de algodão. Mas eu falo assim, hoje... nós, assim, fazemos esse trabalho, a gente sabe o que a gente faz, o que a gente quer, e hoje, dentro da JH, por exemplo, eu estou tentando trazer para dentro de casa materiais que não só façam a parte comercial lá fora, material que produz bem e entrega um resultado positivo para o produtor. Já estou naquela vibe que eu quero olhar o meu lado também aqui, para me conseguir uma variedade que, além de produzir, vai me entregar um rendimento bacana, não só na usina, mas vai me dar uma facilidade também de estar produzindo aquela semente com mais qualidade que a gente faz. Então, isso aí, para mudar isso aí, é conhecer, é estudar, é testar e falar assim, esse material aqui se encaixa naquele que eu quero. Muito bem, isso aí. Beleza? Chegando no final do episódio, mas ainda tem a nossa famosa sequência espinhosa. Você já ouviu Deus falar? do céu, já. Eu escuto todos os podcasts de vocês. Você já está preparado? Já pensou nas respostas? Ai, meu Deus do céu. Queria ler seu advogado ali? Pode ser. Então vamos lá, sequência espinhosa com o Ricardo Freitas. Desmatamento. Eu acho que hoje não é mais necessário, igual foi no passado, porque a gente tem que colocar na nossa cabeça que o ser humano precisa se alimentar, né? E hoje eu acho que tem muito conhecimento aí já e consciência de que a gente consegue produzir sem desmatar, como está acontecendo aí hoje. Reforma agrária. Existe. Eu particularmente, eu acho que é um descaso, porque eu já visitei áreas de assentamento ali que era praticamente de condições sub-humanas. E visitei também assentamentos na minha época de estudante que você via que algo de bom crescia ali dentro, né? Então eu acho que hoje assentamentos aí, eles têm que ser feitos, porém com metodologias, com regras e com direitos ali, inclusive ambientais. Não é chegar, instalar ali uma comunidade, desmatar tudo e produzir. Não, acho que tem que receber ali o que o produtor realmente tem que receber. MST. Desnecessário. Fazendas verticais. Futuro. Inteligência artificial. Futuro, sou fã com algumas restrições, mas sou super a favor. Mudanças climáticas. Medo, porque eu não sei o que vem pela frente aí, e eu acho que o homem é muito pequenininho perante as intempéries da natureza, né? Então eu acho que essa questão de El Niño e Laninha hoje, que causa toda essa polêmica aí no mundo como um todo, vai que esses fenômenos passam a mudar daqui a um tempo e ser mais intensivos, né? Laninhas aí com 3, 4 meses, El Niño, então eu tenho medo disso aí no futuro. Pressão internacional. Ela é fato, ela existe, só que se a gente tivesse uma política mais autoritária em termos de Brasil, que é o celeiro do mundo, acho que a gente ia carregar um fardo um pouquinho mais leve dessa responsabilidade no mundo. Pesquisa brasileira.
merece meus parabéns, porque eu acho que o Brasil hoje está bem encaminhado em questão da pesquisa brasileira, e eu vejo assim, o lançamento de pesquisas, de startups voltadas aí não só para o agro, mas para outros segmentos também. Inclusive, eu acho que falta mais apoio, mais incentivo para essa galera aí que gosta de pesquisa, porque sempre vai chegar coisa boa, e a gente sabe que o Brasil não está mais naquele patamar de inferioridade em pesquisa, né? Aqui tem muita gente bacana. Verdade. Políticas para o agro. Muita coisa tem que mudar, né? Eu acho que o agro hoje, ele é movido pela questão do financeiro, e a gente sabe que hoje os patamares que encontram o preço de alguns commodities aí, eles estão bem abaixo de um custo de produção. Então a gente tem que estar torcendo aí para que seja uma política mais bem feita em relação ao mercado, não só nacional, como internacional também, para a gente ter um equilíbrio de balança para que todo mundo possa estar sorrindo no final do dia. E agro do Brasil em relação ao mundo? Para mim, é um dos melhores. Eu não conheço muita coisa do agro lá fora, mas eu acho que o Brasil hoje o agro é o que mais preserva, tá? Eu fico vendo alguns debates aí, mas assim, ao mesmo tempo eu vejo assim, o tanto que o Brasil é necessário hoje para a gente tá se alimentando no mundo, e o Brasil sim conserva muitas áreas hoje, inclusive áreas naturais, e eu vejo assim também, Josi, para complementar, é que a gente precisa estar envolvido com a pesquisa. Imagina você produzir 2 vezes mais do que você produz num hectare e não desmatar no futuro, né? Então, eu vejo ali que tem espaço para todo mundo, inclusive, assim, para a natureza. O homem, onde que ele chega, ele desmata, ele entra, mas assim, a gente sabe que tem a natureza e a gente precisa estar tendo essa cadeia, assim, equilibrada. Perfeito. Muito obrigada, Ricardo. Passou muito bem aí pela sequência espinhosa. Me espinhou todinho. Queria te agradecer por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento com a gente, que é muito amplo aí, né? Que nem você falou, desde criança na cultura do algodão. A gente Meu Deus. passou super rápido aqui a conversa, tenho certeza que tem muito mais aí. E deixo as palavras finais aí, se você quiser convidar o pessoal para conhecer o seu trabalho. Sei que você tem um Instagram movimentado lá, deixa aí para o pessoal conhecer. Ricardo Freitas _agro. É uma página nova que eu criei, que eu estou pensando em estar passando um pouco do conhecimento lá para essa página minha que eu trabalho ali, e que eu quero postar coisas do meu dia a dia no algodão, né? Então seria isso. E eu queria também, Josi, agradecer você, o Rinaldo aqui pelo convite, fiquei muito feliz, era um convite que eu esperava um tempinho já e aconteceu. Parabenizar vocês aí pelo trabalho, que eu acho que vocês trazem informação de qualidade, vista de um novo patamar. Não é aquele podcast centrado, assim. Então, assim, esse bate-papo, essa ideia, essa troca de experiência é bem bacana. Muito obrigado aí, parabéns vocês aí. A gente que agradece. A gente que agradece. E fica aberto aí também para futuras participações, né? Bora, só chamar. Certeza. Só chamar. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Você já sabe, se ficou algum assunto aí que a gente não falou, deixa aí nos comentários do vídeo. Dúvidas, se você for mais tímido, mais tímida, manda lá para contato@agroinsight.com.br. Tem aí o nosso clube dos canais, né? Dá uma olhada aí nos diversos planos que a gente tem aí para os nossos membros especiais. Siga a gente nas redes sociais e no portal AgroInsight. Se inscreva na newsletter, que é gratuita. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.